Star Wars está no coração de todos os fãs de uma maneira um pouco mais intensa do que qualquer outro tipo de filme. Afinal de contas, todo fã tem uma memória afetiva com Star Wars. Quando eu era criança, aquilo me fez sonhar, aquilo me fez amar os sabres de luzes, os Jedi e todas as histórias. Foi aquilo que realmente fez com que Star Wars entrasse no meu sangue. É por isso que talvez, cada um tendo a sua história, que muitas pessoas não estejam contentes com a nova trilogia. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Gustavo Cruz, esse aqui é meu canal, onde eu falo sobre a minha maior paixão, que é o cinema. Eu gosto de compartilhar isso com vocês, então se você curtiu o conteúdo aqui, se inscreva que isso me ajuda muito, vamos continuar fazendo o canal crescer e vamos falar sobre como essa nova trilogia acabou enganando todo mundo e não do jeito que a gente gosta de ser enganado quando vai no cinema. Star Wars é uma obra que carrega um poder muito forte dentro do coração de cada um dos fãs. Cada um de nós tem uma memória afetiva em relação ao universo criado pelo George Lucas. E em algum momento das nossas vidas nós fomos apresentados à saga do Luke, da Leia, do Han Solo, do Darth Vader, não importa a sua idade. Em algum momento esse mundo completamente diferente te conquistou. E é por isso que é tão doloroso se sentir enganado pela nova trilogia. E não me levem a mal, mas quando eu era criança, eu me conectei a Star Wars com a segunda trilogia, focada na história do Anakin Skywalker. Uma trilogia que foi muito criticada, mas que me conquistou quando criança. E por isso eu até evito rever episódios, porque eu tenho uma lembrança muito positiva desses filmes. Claro que um pouco menos do primeiro. Mas a verdade é que essa trilogia nunca afetou a clássica, e por isso que ela continua poderosa até hoje. E quando foi anunciado o retorno de Star Wars com os personagens da primeira trilogia, e é claro com a nostalgia no nível máximo. Mas nós esperávamos algo novo. Afinal, para que resgatar antigos personagens se nós vamos levá-los a lugar nenhum? O primeiro episódio dessa nova trilogia foi muito bem no seu papel. Ele apresentou novos personagens interessantes como a Rey e o Kylo Ren e trouxe de volta os clássicos. Mas a estrutura do filme ainda era muito parecida com a do primeiro, lançado em 1977. Até aí, ok, porque alguns conceitos foram apresentados e que criaram no público uma grande expectativa para o oitavo episódio. Vamos falar sobre alguns desses conceitos rapidamente. Quem são os pais da Rey e por que ela tem a força? O que aconteceu com o Kylo Ren para ele ir para o lado negro da força? Essas são coisas que nos mantêm conectados e interessados na saga dos personagens. E existe uma pessoa responsável por essa nova trilogia, e entender como funciona o seu processo criativo é crucial para perceber onde nasceu o fracasso dessa nova trilogia: o J.J. Abrams. J.J. Abrams é conhecido por Lost e os remakes de Missão Impossível 3 e Star Trek. Em uma palestra do TED Talk bem antiga, ele apresentou um conceito que define bastante o seu processo criativo, na minha opinião. É o conceito da caixa mágica. Quando criança, o seu avô o levou para uma loja de mágica e comprou uma caixa onde todos os truques estavam dentro, onde tudo era possível. Dentro dessa caixa existiam milhões de possibilidades de magia, e é exatamente por isso que o J.J. Abrams nunca abriu essa caixa. Para ele, as possibilidades da imaginação nunca seriam superadas pela da realidade. Ele entende que, se abrir aquela caixa, tudo que imaginou seria destruído, viraria pó. E ele aplica esse conceito nos seus filmes. A série Lost, por exemplo, começa como uma caixa mágica fechada, um conceito maravilhoso desde o primeiro episódio, e foi até aí que o JJ participou do projeto. Depois, os outros criadores e escritores da série precisaram abrir a caixa sozinhos e, é claro, muitos fãs se decepcionaram com o final. Isso porque o final não existia quando a caixa foi apresentada para o público. Com Star Wars era exatamente isso que ele pretendia fazer. Ele apresentou uma nova caixa mágica para o público, uma caixa com novos personagens e um toque gigantesco de nostalgia, e a partir dali ele entregaria a história para novos diretores que teriam o papel de, em algum momento, abrir essa caixa para o público. E a verdade é que, com a recepção confusa e muito negativa do oitavo episódio, o JJ foi obrigado a voltar para concluir essa trilogia. O que ficou claro é que ele foi obrigado a abrir a caixa mágica, algo que ele nunca se preparou para fazer. E aí, meus amigos, a magia foi completamente perdida.
Se em algum momento você foi levado a acreditar que estava assistindo uma trilogia, bom, você deve ter se sentido enganado nesse último episódio, que ao invés de manter a história dentro desse novo ciclo criado, decidiu resgatar a primeira trilogia, ou seja, um caos total. O que ficou claro assistindo o 9º filme é que em nenhum momento eles sabiam o que fariam a partir do 7º filme. As ideias e enredo apresentados no 8º foram não só ignoradas, como combatidas no novo episódio, e o público teve que assistir esse caos. E não é apenas um caos de roteiro dentro desse novo filme, mas um caos que afeta todas as histórias já contadas. A falha em criar um novo vilão gerou um pânico que resgatou um personagem morto, o Palpatine. O seu retorno elimina completamente o arco do Darth Vader, um dos arcos mais legais na história do cinema, além de ser um completo exagero quando o assunto é poder ou plano maligno. Todas as naves com o poder de uma estrela da morte, a Rey e o Kylo Ren em uma luta onde não existe real perigo, e todos os personagens nostálgicos servindo apenas para trazer essa nostalgia e não elementos novos para a história ou para os seus próprios arcos. Quando fomos apresentados ao 7º filme, nunca pensamos que essa trilogia teria o peso de concluir uma saga inteira de 9 filmes. Isso porque as duas outras trilogias estavam fechadas. O que nós imaginávamos é que ela traria uma nova saga com novas possibilidades. Mas a verdade é que nem o J.J. Abrams e nem qualquer outra pessoa sabiam o que fariam com Star Wars. A nova trilogia tinha várias possibilidades e uma delas era focar em sua própria história, sem resgatar elementos de filmes antigos. Qual é o problema de mexer no passado? Como eu já disse no começo do vídeo, Star Wars tem um poder gigantesco dentro de cada fã. A conexão criada não pode ser quebrada, mas a nova trilogia aparentemente fez tudo o que podia para isso acontecer. É claro que o espetáculo visual fica cada vez mais forte, mas esse filme eliminou todas as regras criadas por George Lucas na primeira trilogia, e por mais fantasioso que seja um universo, é necessário criar regras para que o público mantenha o interesse no que está vendo. Sem regras em qualquer universo criado na ficção, não existe risco ou sentido dentro da fantasia. São as regras que fizeram o Frodo demorar 3 longos filmes para destruir o Anel, que levaram Harry Potter à vitória depois de longos 8 anos, onde ele amadureceu aos poucos, e foram elas que levaram Darth Vader e o Luke a destruir o Palpatine e resgatar o equilíbrio para a força. Pelo menos era isso que nós acreditávamos quando falávamos de Star Wars. Essa trilogia comandada pelo J.J. Abrams, que nunca quis abrir a caixa e quando foi obrigado a abrir, perdeu completamente o controle, não só te enganou por não ter apresentado nada de novo para a saga Star Wars, mas por ter tocado em estruturas consagradas da saga e assim, de certa forma, enfraquecendo tudo que foi construído até então. Pelo menos do ponto de vista de história, arco e conclusão, Star Wars perde a força com essa nova trilogia. Mas é claro, não no nosso coração. Lá ele permanece intocável.